Iniciando pelo time do Brasil. Time treinado pelo técnico Rogério Micali. Seleção brasileira confirmada. Vem a campo com Ederson, número 1. O Fabinho é o 2. O Wallace, número 4. Dória, 3. Douglas Santos, 6. Capitão Rodrigo Caio, número 5. Matheus Salles joga com a 8. 11, Malcom. 7, Gabriel Jesus. 10 para Felipe Anderson. 9, Luciano. Esse é o time brasileiro. Já a equipe da África do Sul, o técnico Owen da Gama, tem sim February. Ele só trocou a camisa. Então, February, goleiro número 22. Mahele, número 2. Ngoniama, número 6. 5, Gordinho. Número 15, Uncle. Número 12 é o Nchangassi. Número 7, Morena. Motupa é o 14. Firi, número 8. Motiba joga com a 9. E Dolly, número 10, o capitão da seleção sul-africana, para esse confronto. Trio é uruguaio para dirigir Brasil e África do Sul. Apita o jogo o Esteban Vega, auxiliado pelo Gabriel Pastorino e pelo Horácio Brugueira. André Hernan. Aqui com o técnico da seleção brasileira, o Rogério Micali. Rogério, eu queria que você falasse o que você espera dessa seleção que vem modificada em relação ao último jogo, nesse que pode ser o seu último jogo no comando mesmo da seleção olímpica. Boa noite. Boa noite. A gente espera um bom jogo, né? Que todos os testes que nós treinamos em um dia, que a gente possa aparecer no momento da partida. É um grupo que nós estamos observando até o último momento, né? Até o último momento que a gente está à frente. E a expectativa é que eles possam cada vez mais assimilar o conceito de jogo que a gente quer para esse grupo e que eles possam desenvolver hoje de uma maneira tranquila e façam um bom jogo. O que você deixa para essa seleção? Olha, eu procurei fazer o conceito que eu acredito em conversas com o Dunga, com a comissão técnica da equipe principal, me dando total autonomia para me desenvolver o meu trabalho aqui. E saio daqui, né, colocando em prática praticamente tudo aquilo que eu acredito no futebol. Futebol que a gente busca o jogo, que seja um futebol predominante em cima do adversário, que corre risco de vez em quando, mas eu acho que é isso que é a cara do futebol brasileiro. Eu tive toda a autonomia para realizar aqui e espero poder fazer um bom relatório para que o Dunga, quando assumir, tenha uma seleção em condições aí muito boas de a gente conquistar a medalha que para a gente é tão importante. Obrigado, Rogério. Bom jogo para você. Jader. Valeu, muito obrigado a você, André Hernan. Rafael Rezende, antes da bola rolar, sobre esse trabalho do Micali, sobre aquilo que ele destacou agora para o Hernan. Micali chegou para a disputa do Mundial Sub-20 numa equipe já convocada, levou o Brasil a um vice-campeonato mundial muito próximo a título, jogando de igual para igual com a Sérvia na decisão. Com esse tipo de futebol que ele fala, os conceitos modernos de aplicação tática hoje, um time extremamente ofensivo, de controle de posse de bola, de volante que joga, de movimentação ofensiva, tudo isso se vê, zaga alta, enfim, que corre riscos exatamente por esse lado, até porque na seleção é muito mais difícil trazer o entrosamento necessário para esse tipo de jogo um pouco mais complexo, mas deixa um ótimo caminho, né? E se a comissão técnica, né, trabalhar na sequência desse projeto com os nomes que o Brasil tem à disposição, o Brasil é sim um dos favoritos ao ouro. Mas seria muito melhor, já falei, repito, milhões de vezes, que fosse um trabalho contínuo, né, e que as ideias do treinador fossem respeitadas até o fim do processo. A gente está falando de menos de um ano, né? Ele chegou no início de 2015, primeira convocação já foi lá contra a França em agosto. Tomara que isso renda frutos, embora preocupe, né? A questão da troca do comando, sem dúvida nenhuma, e da linha de trabalho que difere um pouquinho, a gente sabe, o pensamento do Dunga com o Rogério Micali. Mas enfim, vamos acompanhar nesses últimos testes da seleção brasileira. Brasil que vai dar a saída contra a África do Sul no estádio Rei Pelé. O árbitro nesse instante autoriza, tem bola rolando. E você acompanhando a seleção olímpica do Brasil em preparação para os Jogos do Rio 2016. Aí o primeiro toque de lado para o Wallace, jogador do Mônaco. Seu parceiro de equipe ali, o Fabinho. O próprio Wallace despachou lá para o campo de ataque. Vai correr atrás dela o Luciano. O zagueirão sul-africano não quis nem saber, colocou a bola para fora. O Brasil rapidamente já bateu e consegue cavar essa falta. A falta em cima de Felipe Anderson. Um dos jogadores mais criticados após a derrota para a Nigéria, né? O Felipe Anderson. Recebeu esse contato por trás, aí o choque, né, do Nchangassi.
Vai para a área Rodrigo Caio, por lá também o Dória. Chega no Fabinho. Algumas das opções que o Brasil tem nesse lance. Primeiro minuto de partida. O árbitro, antes de autorizar, vai chamar a atenção. Jogadores se estranhando ali. O Tchangás está quase abraçando o Luciano. O número 12 da África do Sul. Felipe Anderson bateu, pé direito na bola, vem o desvio. Toque do Wallace. Você falava sobre o Felipe Anderson, a questão das críticas contra a Nigéria. O André Hernan conversou com ele, lembrou do início de carreira no Santos, como ele jogava por dentro, mas o nível que o Felipe Anderson atingiu no futebol internacional com a camisa da Lazio veio muito com o trabalho pelos lados do campo. Então toda vez que ele joga pela seleção olímpica, ele se adapta a uma função diferente da que ele desempenha tão bem regularmente jogando no futebol italiano. E isso demanda tempo, obviamente, encaixe, né? É diferente o tipo de trabalho que ele tem, buscar profundidade, ter o passe final ali centralizado, é um pouco diferente do que ele desempenha. Aí o Gabriel Jesus, voltando no Douglas Santos. Busca o passe no corredor, Felipe Anderson, toca de primeira. Linda jogada do Gabriel Jesus de lençol para cima do marcador. Outra vez no Felipe Anderson. Trabalha com o pé direito, busca o passe mais centralizado, vacilou Matheus Salles e perdeu. Tentando sair na velocidade da seleção sul-africana com o Firi. De Firi a bola chega no Motupi. Outra vez o número 14 em Tchangás. Recuo apertado. Obrigou ali o seu parceiro de defesa a dar um chutão, bola para a lateral. Mais uma vez o lance do Gabriel Jesus. Aquela cavada na bola é o suficiente, né? Então para o lençol em cima do jogador que na corrida perdeu o time e terminou envolvido nesse belo lance do Gabriel Jesus. Ederson. Primeiros instantes de jogo para você aqui no Sport TV. Mais à frente, Malcom. Malcom entregou de graça no Motiba. Passa aqui para Morena. O Brasil tentando apertar essa marcação, né? Exatamente não dando muitos espaços, muitas brechas para a equipe sul-africana ter a possibilidade de trabalhar. Fabinho fica com a sobra. Matheus Salles. Aí o toque no Dória. Recebe na esquerda Douglas Santos. Ganhando um pouco mais de espaço. O Wendel iniciou essa preparação, né? Ex-lateral do Grêmio, hoje no Bayer Leverkusen como titular. O Douglas também vai querendo cavar o seu lugarzinho entre os 15, teoricamente, que vão disputar os Jogos Olímpicos. Acho o Douglas Santos muito bom jogador, mas o Wendel num estágio acima. Inclusive já podendo vislumbrar até convocação para a seleção principal. Aí vem a África do Sul, bom o drible do Dolly. Inversão lá pelo lado esquerdo, exatamente na posição onde está o Fabinho, né? Lado direito da defesa do Brasil, esquerdo de ataque da África do Sul. Rodrigo Caio chega rasgando na dividida, o árbitro marca a falta. Falta do Rodrigo Caio. E foi, chegou alto, em cima da bola, falta até feia. Não fosse amistoso, não seria absurdo pensar em cartão amarelo, não. O detalhe do Dolly é um dos candidatos a essa falta, assim como o Firi, camisa número 8. Firi, que é um dos 3 estrangeiros dessa seleção, joga no Brøndby da Dinamarca. 3 jogadores que atuam na Europa. Um deles, Firi. Futebol dinamarquês. O árbitro já autorizou. Distância ali tomada pelo Dolly, também pelo Firi. Um pouco de demora da equipe sul-africana. Nenhum deles vem a bomba do zagueiro no meio do gol. Defesa de Ederson. Você falou dos estrangeiros, né? O mais novo deles, na seleção inteira, por sinal, o 96, o Motiba, o principal nome, né? Jogador do Lille, do futebol francês. E o único que não é geração 93, 94, né? Um time parrudo, experiente, bem próximo da idade limite para os Jogos Olímpicos, o time que o Owen da Gama traz para o Brasil. No Campeonato Carioca tem gol do Fluminense. Fluminense com o Osvaldo faz 1-0. A partida que começou às 6h30. Fluminense 1-0 no Boa Vista. André Hernan.
Desde o aquecimento aqui, quando os sul-africanos entraram aqui no estádio Rei Pelé para aquecer, a torcida sempre tratando eles com muito carinho e chamando de Bafana Bafana da Copa de 2010, ficou marcado, né? Ah, não, sem dúvida nenhuma. É um país muito simpático, né? Especialmente por tudo aquilo que viveu na sua história, né? A segregação racial, o apartheid, Nelson Mandela, um dos maiores personagens de todos os tempos, não só para os sul-africanos, mas também para o mundo, né? Personagem histórico, político, Nelson Mandela. E o carinho do torcedor do futebol mundial com os Bafana Bafana, bem lembrados aqui pelo André Hernan. Copa do Mundo de 2010 que vai deixar saudade, né? O que eles se empenharam para organizar aquela Copa, né? O esforço que eles fizeram para deixar todo mundo muito à vontade no país ao longo daquele campeonato mundial foi algo tocante. E conquistaram, né? De fato, conseguiram atingir o objetivo. Aí o lance do Gabriel Jesus. Mais uma falta em favor da equipe da África do Sul. Primeiros 7 minutos de partida, placar de 0-0. Agora cuidando de perto do Motiba. O lançamento vinha aqui para Morena. Gabriel Jesus. Parte na velocidade, encontra Felipe Anderson. Veja que ele tem espaço ali, inclusive para tentar o cruzamento. É isso que ele consegue fazer para dentro da área. O desvio do Luciano e a saída do goleiro February. Pode ser um dos pontos fortes dessa seleção, né? Esse ataque em velocidade, essa busca pelo corredor. Há pouco com Gabriel Jesus e Felipe Anderson. E a troca constante de posições, né? O Felipe Anderson buscando também os lados, tentando inverter posicionamento, né? Com Gabriel Jesus e Malcom buscando também muito, em determinados momentos, a diagonal, já que o Brasil geralmente apresenta um 9 de muita movimentação. O Luciano pode descolar da marcação, abrir espaço para essas infiltrações. É um time com ótima variação ofensiva. Rodrigo Caio. Aí o toque no Wallace. Tem Fabinho aberto na ponta. Prefere no Malcom. Evolução para Matheus Salles. Movimenta-se Rodrigo Caio. Faz a distribuição aqui no Douglas Santos. Vai correr lá de novo o Felipe Anderson. Gabriel Jesus. Da ponta pelo meio. Matheus ajeita de cabeça. E no que ajeitou não havia ninguém próximo para receber ou para dominar. Sai de novo a África do Sul, que é um time extremamente perigoso exatamente nesse tipo de proposta de jogo, né? Quando tem a chance de partir na velocidade contra o seu adversário. O jogo já parou, é falta em cima do Douglas Santos, ele mesmo bate. Seleção brasileira que vai para a sua 13ª Olimpíada no futebol. 3 medalhas de prata, 84, 88 e 2012. Agora tem um impedimento do Malcom. Além de 2 medalhas de bronze, 1996 e 2008. De novo o lançamento lá do Dória. E o Malcom se projetando além da linha da defesa. E aí o Luciano, né, que viveu grande fase no ano passado até a lesão no joelho. Lesionou-se jogando pelo Corinthians, mas que também, além de buscar o seu espaço no clube, quer de volta esse lugarzinho na seleção olímpica. Luciano, que tem 22 anos, vai completar 23 no dia 18 de maio. E aqui, Gabriel Jesus evitou a saída pela linha lateral. Enfrentou o Marrelli. O Marrelli tocou por último na bola e o Brasil tem o escanteio. É o jeito do Gabriel de jogar, né? De atuar. Pega a bola e parte para cima do marcador. É escanteio para a seleção brasileira. Está ali o Felipe Anderson posicionado. O árbitro já autorizou. O levantamento bem fechado na pequena área. Tira o zagueiro. Volta o Brasil com o Malcom. Rebate Motiba. A seleção vai continuar no campo de ataque. Sul-africanos tentando corrigir ali a posição, né? Acertar a marcação. Lateral para Fabinho.
Fabinho que tem sido chamado tanto para a Olímpica quanto para a principal. Rodrigo Caio. Aí com o Dória, hoje no futebol espanhol, né? Joga no Granada. Douglas Santos se apresenta no ataque. Consegue cortar. Rodrigo Caio, de primeira no Felipe Anderson. Ajeita com muita liberdade, consegue o cruzamento para a área. Bateu ali a defesa, o Brasil vai ficar com a sobra com o Gabriel Jesus. Movimentou para Felipe Anderson. Ele foi malandro o suficiente para acertar o Morena. Lateral para o Brasil. Aí o técnico Owen da Gama. Douglas Santos cai e o árbitro para. Falta para a seleção brasileira. Jader. Mas não, André. Sobre o Luciano, né? A seleção de base também sente falta de um 9, né? Um camisa 9. Antes do Luciano, quando estava machucado o Luciano, foram chamados o Luan do Grêmio e também o Thales. O Luan não apareceu nessa convocação. Com essa característica de 9, o Luciano mesmo, atacante do Corinthians. Recuperando-se de cachumba o Luan. Por isso não pôde servir a seleção brasileira. Acabou cortado. 12 minutos. Cobrança de falta para o Brasil com Felipe Anderson. De novo levantamento forte na segunda trave. Tiro de meta para a África do Sul. Sobre esse 9, para mim o Brasil deve jogar no time titular com esse 9 de movimentação. O Luan, para mim, vai estar na lista. E a partir daí, é a questão de descobrir até a questão de quem é o jogador brasileiro com maior capacidade de finalização. O Gabriel jogou centralizado no último jogo, no jogo contra a Nigéria. O Brasil criou e desperdiçou muitas oportunidades de gol. Para mim, na idade olímpica, esse nome seria o Vitinho. Mas ele jogou alguns jogos nessa sequência. Também sofre um pouco com o Inter, que ofensivamente é desencontrado, né? Então recai muito em cima dele, individualismo em alguns dos casos, e acabou perdendo espaço até em convocações de seleção olímpica. Mas seria um jogador com uma capacidade de finalização acima da média. E é o que pode pesar para o Brasil, né? Se o Luan como titular, quem seria esse cara para entrar numa necessidade, né? Num dia onde a bola não entra com os 11 considerados ideais. Se a gente for lembrar da última experiência, né, em Londres, o Leandro Damião era o jogador da referência, era o titular, né, do comando de ataque da seleção que conquistou a medalha de prata, perdendo para o México aquela decisão. Passe em profundidade, o Malcom correu atrás dela, mas não evitou que saísse pela lateral. Sport TV, somos todos campeões. Fiat Toro, infinitas possibilidades. É a garotada da seleção olímpica em campo, você acompanhando aqui no Sport TV, Brasil e África do Sul. Estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió, Alagoas. Vamos para 14 minutos. Douglas Santos. Vai para o chão agora o Gabriel Jesus, o árbitro pegou a falta. Lance aí do Mahele. Gabriel vai dando uma dor de cabeça, né, para o camisa 2 da África. Muita movimentação, quase não guarda lugar em campo, Gabriel Jesus, mas atuando aqui nesse corredor esquerdo. E o cara das bolas paradas, Felipe Anderson. Veja ali o Dória, Rodrigo Caio, o Wallace por lá. Felipe Anderson bateu, vem o desvio! Gol! Rodrigo Caio pro Brasil! Numa bela cobrança de Felipe Anderson. Funciona o jogo aéreo da seleção brasileira. Infiltrado no meio da zaga sul-africana, o capitão Rodrigo Caio desviou forte para o fundo do gol do Februari. E o Brasil marca o primeiro. Bola pelo alto, desvio de Rodrigo Caio. 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Ele se desloca bem, né? Espera o momento da batida, está em posição legal e busca a cabeçada se antecipando ao gordinho para colocar o Brasil na frente. Eu sei que o Rodrigo Caio prefere jogar de zagueiro, sei que ele tem se desenvolvido assim no São Paulo. Mas em termos de seleção olímpica, para ele é muito mais negócio ser esse primeiro jogador de meio campo. Porque confirmada a convocação de um zagueiro acima de 23 anos, seria o Miranda. E o status do Marquinhos, do PSG, que chegaria para jogar,
faltaria espaço na zaga titular da seleção olímpica para os Jogos Olímpicos. Primeira posição de meio campo está completamente em aberto. Lucas Silva caiu muito de rendimento na França, não foi convocado dessa vez, pode ser a última convocação, a princípio oficialmente é a última convocação antes da lista final, então essa posição especificamente está completamente em aberto. Rodrigo Caio poderia assumir de vez ali a questão e se afirmar como camisa 5 nos Jogos Olímpicos. Um jogador que acabou convocado para o último confronto diante da Nigéria, mas que houve o prejuízo da lesão muscular, né? O Rodrigo Dourado do Inter. Até por esse problema que ele sofreu, fica até um pouco atrás também nessa corrida, né? Sim, primeira convocação dele, né? Como a do Thiago Maia, que está no banco hoje. Jogadores bons, talentosos, mas que não estiveram no processo de construção dessa seleção olímpica. Eu imagino Rafinha e Fred como opções para o volante de saída, né? O Rafinha que está no grupo, mas a princípio não entrará em campo por estar se recuperando de lesão, né? Muito tempo fora no Barcelona. E o Fred suspenso por doping até o fim de junho, mas que a princípio estaria ainda como um dos convocáveis para os Jogos Olímpicos. Na primeira posição, é aberta. Rodrigo Caio, que tem a versatilidade com relação à zaga, e uma outra posição ali em aberto. O Wallace do Grêmio, por exemplo, teria condição. O Otávio do Atlético Paranaense está em aberto. E já estiveram também, né, servindo a seleção olímpica do Brasil, tanto o Wallace quanto o Otávio, citados aqui pelo Rafael Rezende. Mas você vê que é um grupo que tem opções, né? Dolly contra o Dória. E a vantagem foi do zagueirão brasileiro. Jader. André. E o Rodrigo Caio, depois do gol, comemorou e apontou para o Rogério Micali, né? Como quem quer dizer, gol de treinamento. E o Rogério Micali ontem trabalhou muito essa questão da bola parada, e o aproveitamento do Rodrigo Caio e do Dória foram excepcionais. O primeiro gol dele, vestindo a camisa da seleção olímpica do Brasil. O artilheiro nessa fase aí, o Rogério Micali, é o Gabriel, o Gabigol, mas que chamado para a seleção principal, desfalca o time então diante desse selecionado da África do Sul. Gabriel substituindo a Neymar. Olha o Rodrigo Caio, bela bola para o Jesus, dominou no peito, no meio das pernas ele adiantou, facilitou a vida do goleiro. Passamos de 18 minutos, reposição de February. Aí o Moreno chegou todo esquisito na bola, na verdade era o Motiba. E de novo o belo lance do Rodrigo Caio com o Gabriel Jesus, a matada no peito, o toque no meio das pernas. Ngomniama nem viu, né, de onde partiu ali o toque do Gabriel Jesus. E a gente viu no lance anterior o Rodrigo Caio aparecendo na frente da área, como o Lucas Silva fez em vários amistosos da seleção, preenchendo o espaço e sendo o cara do passe final, o passe para finalização, né? E esse trabalho dos volantes no Brasil é bem distinto do que a gente vê na seleção principal. Quando a gente fala sobre ideias de futebol, o que se pensa de futebol, né? Cada um tem uma visão muito particular, né? Eu posso preferir A e achar que a B é bem executada. Matheus Salles, passe rasteiro na direção do Gabriel Jesus, a defesa cortou para escanteio. Mas sempre, se eu tivesse que escolher, eu preferiria o que a seleção olímpica hoje desempenha em termos de futebol. O goleiro aponta, o Motiba volta ali para auxiliar a defesa. E o Brasil vai apostar de novo nessa força, né, do jogo aéreo. Tendo lá Dória, o Wallace, o próprio Rodrigo Caio, que já deixou o dele de cabeça. Cobrança para Felipe Anderson, Luciano para o meio! Gol! Fabinho pro Brasil! Mais uma vez, se valendo da bola parada. O que mostra que essa garotada está desempenhando no jogo aquilo que vem treinando. Cobrança na primeira trave, o Luciano participa, escorando para quem fecha. E o Fabinho, ó, na posição de centroavante, invertendo até com o Luciano. Escora o passe no camisa 9 para tocar para o fundo do gol. O Brasil amplia, mais um gol de cabeça da seleção brasileira. Dessa vez, Fabinho, lateral do Mônaco. 2-0 contra a África do Sul. O Brasil constrói o resultado até aqui, apesar do bom trabalho ofensivo, em jogadas de bola parada. O Hernan falou, né? Muito trabalhadas pelo Rogério Micali. São fundamentais hoje também, né? Em jogos mais apertados, de pouco espaço, para criar a vantagem no marcador, que traria o adversário um pouco mais para o campo de ataque. Fabinho é um lateral de 1,88, né?
Ele é um lateral com força, capacidade ofensiva, mas também lateral de linha de 4, né? É uma realidade para o futuro de seleção brasileira. Tem tudo para continuar sendo convocado também na principal. Aí o toque de cabeça. É uma seleção da África do Sul meio zonza, ainda assim. Conseguir praticamente nenhum lance ofensivo. E o Brasil com isso, sentindo até. Não sei se essa fragilidade do adversário, mas tá percebendo que o jogo pode melhorar ainda mais, né? Com 20 minutos já marcou seus 2 primeiros gols, vai vencendo por 2-0. Sport TV, somos todos campeões. Conecte Car, abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. O torcedor está participando, o torcedor está aí se manifestando, gritando Brasil, Brasil nas arquibancadas do Rei Pelé em Maceió. Vamos já para 22 minutos. Troca passe da seleção sul-africana lá com o Dolly. Evolução ali pelo meio. Este é Mahele. Outra vez com o Dolly. Ngoniama. Busca jogo aqui na direita com o Morena. De Morena para Dolly. Sai o passe. Agora é que o Fabinho vai chegar para apertar a marcação. Não deu ali para o Morena. Bela participação do Wallace aqui. No estouro, né? Na dividida. Acabou tocando por último, por isso o lateral para a África do Sul. Esse lateral foi rapidamente batido. Firi. Motupi. O Brasil fecha o caminho. Insistia ali o Firi. Ele foi tocado pelo Dória. Aí o detalhe de dentro do gol. Toda a atenção do Ederson. A África vai ter uma segunda chance, né, na bola parada. Por ali o Changassi. Também Firi. E o Brasil com 4 jogadores na barreira. O Firi já saiu da bola. O árbitro autorizou, o Dolly de pé esquerdo, caiu Ederson para mais uma defesa firme. Não tem se atrapalhado nas cobranças de falta da equipe sul-africana, não, o goleirão brasileiro. Ederson cresceu um bocado com as oportunidades que ganhou no time principal do Benfica, né? Classificação na Liga dos Campeões, clássico contra o Porto e com boa participação, aparecendo bem, ganha muita confiança, né? Como vinha atuando pouco, a gente até especula, vamos ver a chegada. Aí vem o Brasil, o Luciano dominou, pé esquerdo para bomba. Februari polotou para escanteio. Aí de novo a pancada do Luciano, visava o ângulo. E o Februari foi todo esquisitão ali para a bola, né? Enquanto a gente está revendo a defesa do Ederson e a diferença dos 2 goleiros. O do Brasil, com toda a técnica peculiar dos goleiros para pegar a falta, e o Februari meio de sobressalto fazendo a defesa. Levantamento na cobrança do Felipe Anderson, a bola veio aberta, Dória desviou, veio o toque, Luciano para a linha de fundo. Tinha tudo para o terceiro gol do Brasil. Seria mais um gol de cabeça, ó. Cobrança do Felipe Anderson, Dória ajeita e o Luciano na pequena área. Ele só não fez porque me parece que ele não tinha noção exata, né? De onde estava. Você vê que ele estava de costas e quando ele toca é que ele percebe exatamente o local onde ele andava. O Brasil que só perdeu apenas 2 vezes nos últimos 11 jogos que realizou. A gente trouxe a lista no início da nossa transmissão, né? Derrota para a França. E a derrota para Nigéria na última quinta-feira. Vai vencendo a África do Sul por 2-0. Pressiona, Gabriel Jesus, pedalou, busca a linha de fundo, pé esquerdo, cruzamento fechado, defesa de Februari.
Aí a pressa do goleiro para reposição. Bateu muito forte na bola, o Brasil fica com o lateral. Hernan. Troca na zaga aí, o Gordino sentiu, pediu, fez sinal aqui para o banco de reservas. Vai entrar o camisa 3 na seleção sul-africana, o Ricotso. Não vai dar para o Gordino. Com isso já é obrigado a queimar a sua primeira modificação. O técnico Owen da Gama ainda no primeiro tempo. Sai o Gordinho entrando, Ricotso, número 3. Ricotso teve na classificação sul-africana para as Olimpíadas no pré-olímpico em 2015. É um dos 10 nomes, né, dos 21 que ajudaram a classificar a África no pré-olímpico do ano passado. Um dos 10 que, mais uma vez, foram chamados pelo técnico Owen da Gama e que compõe esse elenco, então, que viajou até o Brasil para esse amistoso. Ricotso, que joga no Bloemfontein Celtic, um dos times do país. Bomba para o gol. Sem nenhum perigo ali contra o Ederson. E uma das raras tentativas, né, da equipe da África do Sul com bola rolando. André Hernan. Só para falar do Ederson, o Rafa vinha falando da titularidade no Benfica. O Júlio César, goleiro de 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, era o titular, né? Teve uma lesão, já voltou, já está tudo bem com ele, mas mesmo assim o Ederson ganhou a posição do Júlio César na equipe do Benfica para ilustrar a fase do goleiro da seleção olímpica. Aí o trabalho do Dória. Vamos chegar a 27 minutos e meio, primeiro tempo de jogo. Aí deixa uma outra questão, né? O Ederson, com essa evolução nos 6 meses anteriores aos Jogos Olímpicos, ele indica a necessidade de um goleiro acima de 23 anos. O Alisson é 1 ano, né, em termos de nascimento, só acima dele, né? E tem uma experiência muito recente em termos de seleção principal. Acabou de assumir, tem 4 jogos com a camisa da seleção. O Mano não levou em 2012 e ficou refém da inexperiência dos seus goleiros, porque o Rafael Cabral, goleiro que tinha ido para o futebol italiano, se lesionou. E o Brasil ficou com o Neto, chamou o Gabriel, o Neto falhou, foi barrado, o Gabriel foi o titular na reta final das Olimpíadas. Por isso é sempre muito normal, comum, o Brasil apontar um goleiro acima de 23 anos. Só que a seleção principal não tem um goleiro unanimidade. E aí, como fica, né? É diferente, por exemplo, daquela situação vivida pelo Tafarel lá em 88, né, que foi o nome do Brasil, mesmo a seleção conquistando a prata, mas o Tafarel tinha 22 para 23 ainda naquela época, nos Jogos Olímpicos de Seul. E queira ou não, naquela oportunidade, o Tafarel já chamava a atenção pelo desempenho com a camisa do Inter. Tanto é que 2 anos depois já estava na seleção principal, na Copa do Mundo da Itália, e foi negociado naquele mesmo ano com o Parma. E a gente não está aqui para discutir também, né, o Tafarel e enfim, mas que é uma preocupação recorrente. Isso sim, né? Quem será o dono da camisa 1 do time brasileiro? Que chega forte pela ponta com o Fabinho. O Fabinho exagerou na força. Poderia até ter dominado e avançado um pouco mais. É difícil, a gente falava aqui da dificuldade em fechar 18 nomes, né? Porque você imagina que os 3 nomes acima de 23 vão entrar para jogar. Você estaria abrindo mão de um jogador que sempre esteve nas convocações da seleção olímpica, tem tido ótimo rendimento, que evoluiu um bocado nesse último ano, né? E tem status de titular hoje num grande clube europeu. Vai deixar de fora no momento decisivo? E no Campeonato Carioca, o Fluminense chega ao 2º gol diante do Boa Vista. Gol contra de Luiz Alberto. Ele que já passou pelo Flamengo, pelo próprio Fluminense. O veterano Luiz Alberto marcou o contra. O Fluminense vai derrotando o Boa Vista por 2-0 o Campeonato Carioca 2016, Taça Guanabara. E aqui embaixo veja só o impedimento. Um pouco à frente, né? O Morena. E o Gabriel Pastorino, um assistente número 1, marcou. O Brasil vence com 2 gols de cabeça, um deles do Rodrigo Caio, o outro de Fabinho. Gols marcados a 15 e 20 minutos deste primeiro tempo. Aí o Rodrigo Caio. Douglas Santos. Passa mais atrás com o Dória e o recomeço ali através do camisa 3. Matheus Salles. Wallace. Avança lentamente. Busca Malcom.
Malcom com o Fabinho. Passa fácil pelo marcador. Acelera Fabinho. Já entrou na área. O passe saiu rasteiro. A defesa corta. Rebote do Brasil com o Felipe Anderson. Era Luciano na jogada ali com o Gabriel Jesus. O Gabriel caiu. A devolução não saiu legal. Mas você vê que o Brasil aperta. E quando aperta, né, tem a chance de trabalhar a jogada, de colocar a bola no chão. Dada a fragilidade que a gente está observando da África do Sul, Rafael Rezende, se mantiver o ritmo, se mantiver o interesse, fatalmente pode, além de explorar um placar mais elástico, jogadas também a serem observadas, né? Sim, ainda mais com a vantagem no placar, né? O gol cedo contra a Nigéria trouxe um outro componente para o jogo. E o Brasil acabou falhando nas finalizações, mas também produziu ofensivamente contra um adversário bem mais forte do que essa África do Sul. Né? Então o Brasil hoje tem o placar como aliado, e aí pode desenvolver com muito mais naturalidade as suas ações ofensivas. A seleção que buscava uma inversão lá no passe que seria para o Malcom, ele que recentemente trocou o Corinthians pelo Bordeaux. É mais um desse grupo aí de jogadores chamados pelo técnico Rogério Micali, que atua na França. Quase 32 minutos. Motupi. Orientações do técnico Rogério Micali. Motupi com Untlé. Dolly orientou. Outra vez o Motupi. Fecha o espaço, Matheus Salles. Funciona. Bota a pressão ali na defesa sul-africana. Mahele. O primeiro combate vai ser dado pelo Felipe Anderson. Morena. Já tocou, já partiu na velocidade, exatamente nas costas de Douglas Santos. Desequilibrado. O passe não saiu legal. Aí o Felipe Anderson. E a entrega pelo meio no Rodrigo Caio. Lá atrás, Wallace. Este é Fabinho. Botando para jogar o Matheus Salles. Mais à frente, Felipe Anderson. Protege ele diante do Ricotso. O Ricotso deu o combate. Felipe Anderson no chão, olhou para o bandeira. Queria a marcação da falta. Lance favorável ao África do Sul, até porque não houve absolutamente nada. Firi. Um dos jogadores que mais tem se empenhado, né? Ao longo desse primeiro tempo na seleção da África do Sul. Dolly. Bola na esquerda para o Untlé. Outra vez com o Dolly. Motupi. Deixa dois brasileiros para trás, no que devolveu o passe à frente. Já havia a posição do impedimento. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Falha, Hernan. O Fabinho também marcou o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. 10ª convocação dele na seleção olímpica. E ontem ele falava, né, da questão do Gabigol, que saiu da Olímpica e foi para a principal. Já aconteceu com ele isso com ele em 2014. E ele até brincou, falou, vai ter que cantar lá como eu cantei para todo mundo no jantar. Ah, tem esse miquinho a ser pago, né? O novato, além de cantar, discursa. Mas isso tudo faz parte também para a integração, né, desse menino que está sendo convocado pela primeira vez. O Fabinho viveu isso, agora o Gabriel. Aqui África do Sul aperta, vai querendo descontar. Fechou bem, agora Douglas Santos. Levou ainda o tiro de meta. E a gente citava, né, essa questão do Fabinho. Um tanto desconhecido para o grande público do futebol brasileiro, não é, Rafael Rezende? Mas que aos poucos foi conquistando seu espaço não só no Mônaco, mas também na seleção olímpica. Com direito a ser chamado para a seleção principal, enquanto a gente está revendo aí os 2 gols do Brasil. Numa posição em que o Brasil busca essa ideia, né? A tentativa de uma renovação. Por mais que tenha jogadores de qualidade, acho o Danilo do Real Madrid, o Daniel Alves para mim é indiscutível, não em termos de seleção brasileira, mas no que produz mundialmente. E o Brasil tendo a possibilidade de observar o Fabinho para os próximos anos. É o que eu sempre falo aqui, não acho que o problema seja a geração. Até porque a gente está englobando aí 10, 15 anos de futebol profissional. O Brasil tem uma seleção olímpica forte, como tem uma seleção principal também forte. Malcom. Mais atrás para Matheus Salles. Consegue o drible.
Já no campo de ataque o Dória. Wallace. A África do Sul vai dando liberdade, né? O Brasil aos pouquinhos vai adiantando também os seus zagueiros. Olha o Luciano, voltando para buscar o jogo. Deu uma cavadinha nela. Gabriel Jesus já estava se infiltrando. Rodrigo Caio, apertando a marcação, funcionando. Matheus Salles. Aí com o Luciano, para a tabelinha. Boa jogada da seleção brasileira. Luciano na cara do gol. Chega de bico, Marrele. Escanteio Brasil com o Luciano tendo a iniciativa. Ele e o Gabriel Jesus. Boa tabelinha. Bela jogada dos dois. E o Marrele de bico para acabar com a festa. Foi exatamente nessa posição que o Brasil marcou o seu segundo gol. Vem o toque. Seria para o Rodrigo Caio. Você vê que ele leva as mãos à cabeça, né? Presença ali do Nchangassi. E aí de novo o Rodrigo, ó. O Nchangassi toca na bola, mas ela toca também no Rodrigo Caio. Olha o goleirão, olha o que fez o Febro ali. Chance do Brasil, Felipe Anderson para fora. Não conseguiu aproveitar a bobagem do goleiro sul-africano. Tentou sair jogando no chão. Comprometeu ali os seus zagueiros. E o Felipe partiu na velocidade, entrou na área. Me parece que ele adiantou um pouco além da conta essa bola. E ela não estava tão rasante assim, né? Quicando, meio viva demais. No momento em que ele tentava colocar na frente. Faltou muito pouco para o Brasil marcar o seu terceiro gol. O Febro ali, olha só, não vai nem querer se comprometer, né? Manda a bola para frente. Melhor do que botar o Brasil na linha de tiro. 38, primeiro tempo de jogo. Gabriel Jesus disputando espaço lá com o Motupi. Malcom conduzindo a bola próxima ali do pé esquerdo. Ele encontra Felipe Anderson. Velocidade do Matheus Salles se colocando para dentro da área. Quem recebe é Douglas Santos. Levantamento feito com um desvio. Mais um escanteio para a seleção brasileira. Nessa edição de 2016 dos Jogos Olímpicos, o torneio de futebol começa no dia 4 de agosto e se encerra no dia 20. Teremos 4 grupos de 4 seleções, com os 2 primeiros avançando para a próxima fase, né? Para a fase seguinte. Aí a cobrança de escanteio, bola na primeira trave. Tiro de meta. Brasil, Argentina, Dinamarca, Alemanha, Portugal, Suécia, Fiji, Honduras, México, Argélia, Nigéria, África do Sul, Iraque, Japão e Coreia do Sul são os países já classificados. Terça-feira, definição da última vaga. Estados Unidos e Colômbia na repescagem entre CONCACAF e Comebol. Primeiro jogo na semana passada com o mando da Colômbia terminou empatado em 1-1. E pelo gol marcado fora, os Estados Unidos têm a vantagem de jogar pelo 0-0. A Colômbia vai precisar fazer gol, né? Atuando nos Estados Unidos, se quiser também a classificação, para ser aí o terceiro sul-americano a disputar os Jogos Olímpicos, se somando a Brasil e Argentina. E o sorteio dos grupos do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos. Esse sorteio será realizado no próximo dia 14 de abril no Maracanã, né? Que é o palco da final, palco da disputa da medalha de ouro. Então no dia 14 de abril, a seleção brasileira vai conhecer os seus adversários da primeira fase. O Brasil que vai trocando passes aqui atrás. Wallace. Bem aberto na ponta está o Fabinho. Lateral recebe. Busca jogo com o Matheus Salles. O Luciano indicou, apontou ali. O Matheus Salles prefere recomeçar. Entrega no Wallace. E de Wallace a bola chega no Dória. Douglas Santos.
Tapinha mais à frente na direção do Gabriel Jesus, que sentiu. Era uma pegada agora no Gabriel Jesus, hein? Rapidamente ele baixa ali o meião. No momento do domínio, né? Antes de buscar o passe. Jader. André Hernan. Diferente, né, do jogo contra a Nigéria, que tivemos 10 alterações, nesse jogo 6 alterações só. Até a seleção brasileira pediu para ter mais, né, mas aí a África do Sul acabou não concordando. Então teremos 6 alterações no máximo para esse amistoso, com grande expectativa para o Rafinha, jogador do Barcelona, poder atuar pelo menos 30 minutos hoje na partida contra a África do Sul. Está se recuperando de lesão, é um dos jogadores do elenco do Barcelona, filho do tetracampeão mundial Mazinho, Rafinha Alcântara, o irmão do Thiago, né, que pelo que se observa também poderá estar trocando de ares ao final da temporada, deixando o Bayern de Munique e indo para a Inglaterra junto com o Pepe Guardiola para o Manchester City. E uma pena que o Thiago seja um tanto mais espanhol do que o Rafinha, porque seria também uma grande adição, né, à seleção brasileira. Mas o Rafinha é muito bom jogador e pode trazer para esse meio-campo o controle, né, que é característico dele a partir das divisões de base, tendo atuado toda a vida no Barcelona. O Brasil tem que ter essa característica de circulação de bola. Se vai mandar no jogo, tem que saber alternar momentos de equilíbrio, de um pouco mais de cadência, com esses momentos de sair em velocidade, de buscar a transição ofensiva mais veloz. E o Rafinha é importante, individualmente falando, para trazer essa característica de mais controle de posse de bola ao jogo da seleção olímpica. DNA do futebol, então, na família Alcântara. Não à toa, o pai foi um dos grandes, primeiro laterais, né, que o Brasil teve nesses últimos anos. Lá nos anos 80 com a camisa do Vasco, depois a passagem pela Espanha no Celta. Mazinho que se transformou em meia. Foi assim que terminou a sua carreira vitoriosa no futebol. Sport TV, somos todos campeões. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Falta para a África do Sul e a gente lembrava do Rafinha, mais um que viveu essa questão semelhante à do Fabinho e à do Gabriel, o Gabigol, né, de ser chamado para a Olímpica, mas também integrar a principal, até numa urgência. Jogo contra a seleção dos Estados Unidos no ano passado, né, Rafael Rezende? Isso, ele tinha sido convocado pela Olímpica para o amistoso contra a França, derrota por 2-1. E aí trocou de seleção, né, foi se juntar ao grupo do amistoso contra os Estados Unidos, vitória por 4-1, jogou boa parte da segunda etapa e fez o primeiro gol dele já, né, pela seleção principal. E não falta também a experiência para o Rafinha Alcântara hoje no banco de reservas. Rodrigo Caio. Vamos fechar 44 minutos. Fabinho se antecipa legal. Mais à frente Felipe Anderson. O próprio Fabinho, a opção de passe ali por dentro. Matheus Salles. Erro de passe. Aí a África do Sul na bola enfiada pelo meio da defesa. Motiba. Aí o juizão dá uma senhora colaborada para o time brasileiro. O Brasil jogou com 12 ali, né? Estava a favor o senhor Esteban Vega, uruguaio, que dirige a partida. Outra vez. Juizão. Mau posicionamento tem dessas, né? Você corre grande risco de atrapalhar. Boa presença agora do Rodrigo Caio para interceptar o passe do Dolly. Do outro lado, Untlé. Também evitando que a bola chegasse no Malcom. Vem a África do Sul. Buscando diminuir ainda neste primeiro tempo. Untlé. Anderson apenas escorou para Rodrigo Caio. Aí com o Gabriel Jesus, outra vez Rodrigo Caio. O Brasil parece satisfeito com os 2-0. Até para evitar o desgaste. Só que os sul-africanos estão com gás além da conta, Rafael Rezende. Rapaziada, não está aliviando não, né? Geralmente um jogo bem físico, né? De chegadas próximas, uma seleção que tenta se afirmar
em vários momentos nesse aspecto físico do jogo. Essa aí foi desnecessária, né? Saída de bola, quando o Matheus Salles busca o giro, toma o rápido. Aí o recuo de bola do Ricotso até o goleiro February. Desvio de cabeça do Douglas Santos, mas antes ele já havia empurrado o atacante Morena. 1 minuto além dos 45 e o árbitro Esteban Vega encerra o primeiro tempo no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió. Primeiro tempo de 2-0 para a seleção olímpica do Brasil, 0 para a África do Sul. Gols marcados ainda na primeira metade desse primeiro tempo. Logo a 15 minutos, cobrança de falta do Felipe Anderson, desvio do Rodrigo Caio. 1-0 para o Brasil. Aos 20, cobrança de escanteio. Temporada pelo Milan, e com isso acaba ficando um pouco para trás nessa corrida, né? E para mim é corrida por uma vaga entre o Wallace Doria e ele. Um dos três vai aos Jogos Olímpicos. E pelo menos num primeiro momento, até por jogar com regularidade, o Wallace no futebol francês levando vantagem. Por enquanto consegui identificar duas modificações na seleção sul-africana, né? O Ntlé saindo para a entrada do camisa 17, o Moerani, e o camisa 7, o Morena, deixando o campo para a entrada do Modiba. Já havia feito uma alteração no primeiro tempo o Owen da Gama em função da lesão do zagueiro Gordinho, entrou o Ricotso, mas já o André Hernan vai trazer a lista completa dessas modificações da seleção sul-africana, num total de 6 que são permitidas então para esse amistoso. Em campo o Wendel, em campo também o Rodrigo Eli. Brasil podendo realizar até mais 4, né, alterações ao longo desta etapa final. Tá ali o Rafinha, ó. Rafinha que hoje tem a número 18. Poderá, quem sabe, ganhar alguns minutinhos também para ser observado. Detalhe do Rodrigo Eli. E a saída neste segundo tempo pertence à África do Sul. Também o Thiago Maia, jogadores reservas do Brasil no aquecimento. O árbitro autoriza, bola rolando. Vamos então para o segundo tempo de seleção brasileira olímpica, derrotando a África do Sul por 2-0. Ngoniama. Aí trabalhando com o goleiro. Agora sim, né? O Peters, camisa número 1, está em campo. Mais uma modificação, se eu não estou enganado. Peters, né? Número 1, em lugar do February. A arbitragem está confirmando o lateral ali para a seleção brasileira. Furou em bola o Felipe Anderson. Aí o recuo feito para Mahele. Toque para trás, subiu e não alcançou um Changas. Vem o Brasil, passe no corredor. Gabriel Jesus partindo para cima da defesa. Ele trava. Ajeita até Felipe Anderson. Buscava uma bola mais longa na direção do Luciano. Corte da zaga sul-africana lá com o Motupi abrindo pelo lado. Mahele. Aí o domínio do camisa 2. Este é Motupi. Ngoniama. Lançamento pelo alto. Rodrigo Eli. Dominou, bateu para frente. Luciano não alcança. Nchangas. Moerani, um dos jogadores que acabou entrando na seleção sul-africana neste intervalo. Brasil lá com o Luciano, também com o Gabriel Jesus. Aproxima-se Felipe Anderson. Tudo isso para dificultar a saída sul-africana. Peters abandonou o gol. Ngoniama. Boa bola na frente. Fabinho. Vai ter que fechar o espaço, ó. Moerani recebeu, mas havia posição de impedimento. Jader. Vamos lá, André Hernan. Vamos lá. O Mekoa, 18, entrou no lugar do Firi, que saiu com a 8. O Modiba, com a 11, entrou no lugar do Morena, camisa 7.
E o 17, o Moreani, entrou no lugar do Incle, com a camisa 15. E tivemos também a troca de goleiros. O February com a 22 foi embora. O camisa 1, o Peters está em campo. 1, 2, 3, 4, 5 alterações, né? Mais uma para a África do Sul, que chega na tentativa de chute agora do Motiba. Ela passou à esquerda do gol, defendido pelo Ederson. Finalização do camisa 9, né? Que é um atacante de muita força. Ele que joga na França, joga no Lille, a gente já destacava, né, no primeiro tempo. Principal nome dessa equipe sub-23 da África do Sul, que conquistou a vaga no ano passado no pré-olímpico. Aliás, a última vaga. Superou Senegal na disputa de pênaltis. Depois de um 0-0 no tempo normal. 3-1 para a África do Sul nos pênaltis. Com esse ar dramático é que a África então se credenciou para disputar a sua segunda Olimpíada. Jogou a edição de 2000 em Sydney. E o Brasil tem uma participação marcante nessa passagem da África, né, pelos Jogos Olímpicos de Sydney. Depois dessa chegada da seleção brasileira, num belo toque do Luciano para Felipe Anderson. Pé direito na bola, o chute subiu além da conta. Mas vale destacar aí o passe do Luciano para o Felipe Anderson. Jogou bem o time brasileiro. Olha o Felipe Anderson para dar um calor ali no Peters. O Peters. Perde e ganha só para... É da África do Sul. Montupi. Abertura lá na direita. Não consegue dominar o camisa 10. O Dolly. Vem de novo a seleção brasileira com o Rodrigo Caio. Ajeita mais atrás. O Rodrigo Eli para Dória. Deu aquela dominada, né? Suficiente para escapulir do Motiba, mas o Dória ficou caído, assim como caiu também o Gabriel Jesus. Sobre o Brasil, de certa forma, colaborar para a passagem da África no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos em 2000, as duas equipes estiveram juntas no mesmo grupo. E não é que a única vitória da África no futebol em Jogos Olímpicos foi exatamente contra a seleção brasileira dirigida pelo Luxemburgo. 3-1 para a África do Sul naquela oportunidade. Dia 17 de setembro de 2000 na cidade de Brisbane. África do Sul 3-1, o gol do Brasil marcado pelo Edu. Atacante que jogava aberto pelo lado esquerdo, né? Ex-São Paulo Internacional, passou pelo Vitória também já no final da carreira. Jogou no Betis da Espanha um bom tempo. 3-1 África do Sul no Brasil naquela oportunidade. A África que apanhou do Japão 2-1 e 2-1 também derrota para a Eslováquia, sendo eliminada ainda na fase de grupos. Mas tem esse carimbo aí, né, o futebol brasileiro, de perder para a África naquela edição dos Jogos. Olha, tocou rápido, já apareceu na frente, apostou corrida com o Dória. Chegou ali com o pé esquerdo do zagueirão brasileiro para tocar para a lateral. Nchangasse. Por dentro, Ngoniama. Fazendo boa abertura aqui no lado, cruzamento de Moerani. Rodrigo Caio com o Dória e a falta para a África do Sul. Lança em cima do Motiba, que passa a ser bem mais participativo. Incomodando, né? Um pouco mais a defesa brasileira nesse segundo tempo. Ele tem muita força física. E sobrou um braço, né, do Rodrigo Caio. Tá aquele puxão no Motiba. Ederson vai preparando a barreira. E a noite alta na cidade de Maceió, capital de Alagoas. E o Esteban Vega apitou. Já pediu então para que a barreira se posicione no local exato que ele está indicando. Uns 3 passos, pelo menos, na frente, né, dos jogadores de barreira do Brasil, até entenderem o que queria o Esteban Vega. Luciano, Dória, o Rodrigo Eli, Fabinho, Felipe Anderson. Além do Gabriel, que está tentando atrapalhar a vida do
E o Ederson gritando ali com o Gabriel Jesus, exatamente para ele preencher aquele espaço, ó, ao lado do Riccozzo. Dolly e o Nchangassi, os dois na bola. Nchangassi, pé direito no meio do gol. Ederson de novo fez a defesa. Mostrando segurança, firmeza aí o goleiro da seleção. Está jogando errado o Wendel. Vamos para 8 minutos. Vem a África do Sul. O Rodrigo Eli chega rasgando por baixo. Aí o domínio do Gabriel Jesus com o braço. Já deu. André Hernan. O Rogério Micali agora há pouco chamou a atenção do Malcom, pediu mais movimentação dele, enfim, para ele entrar mais no jogo. Você já falava sobre ele, Rafael Rezende, mas o que explica essa baixa produção por enquanto do Malcom? Tímido, né? Ele no Corinthians se destacou no time titular jogando lá pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Mas isso não é tão determinante porque também tinha uma passagem na base muito marcante jogando com o pé trocado, né? É canhoto, mas jogando pelo lado direito com muita qualidade também nesse trabalho. Hoje não está bem, né? Muito tímido no jogo, né? Não consegue desempenhar bem a função. Está cumprindo um papel tático nesse instante ali o Malcom, né? Ajudando o Fabinho. Olha o Fabinho um pouco mais próximo da área e o Malcom aqui. Enquanto isso vem a África do Sul com o Dolly. Leva melhor na dividida com o Matheus Salles. Nchangassi. Abertura lá do outro lado. Passe por elevação. Rodrigo Caio se antecipa. Ela para Wendel. Aí a triangulação do time brasileiro preso na sua defesa. Felipe Anderson protegeu legal. Conseguiu esconder a bola do adversário. Na velocidade vai tentar enfrentar a defesa sul-africana. Bom o passe por dentro. No Luciano que esperou no pé a bola. Quando era o momento para se antecipar, né? Para correr atrás dela e para partir também. Para dar chance para o time brasileiro. Sorte é que a África do Sul se atrapalhou e o Brasil tem a chance agora com o Malcom. Ele rolou para o meio da área no Luciano. O Luciano agora consegue chegar. Cruzamento para ali na defesa. Desvio no Riccozzo e o Brasil tem lateral. Fez tudo certo agora o Malcom, né? Na assistência para o Luciano. Aí você vê que ele leva a mão na cabeça, sinaliza. Os dois jogaram juntos no Corinthians. Um pouquinho menos de força, né? E o passe seria ideal. Wendel, linha de fundo. Ele rolou para o Luciano. Passe errado, a sobra de bola do Matheus Salles. Ele arrisca. Chute desviado pela defesa. O próprio Matheus insiste. Ainda a seleção adiante com o Luciano. Trabalha bem o passe aqui no Malcom. Ajeitou o pé esquerdo, bateu colocado. Tem desvio. Peters. E aquilo que a gente já falava, Rafael Rezende. Se o Brasil decidir apertar, se o Brasil decidir manter o seu nível de atuação do primeiro tempo, né, especialmente criando as suas chances, pode ampliar tranquilamente, né? A dinâmica é um pouco mais comprometida no jogo hoje, né? Talvez pela maior capacidade de saída, de infiltração do Thiago Maia com relação ao Matheus Salles, né? E com a movimentação do Gabigol também como esse jogador para abrir espaços e participar também da bola rolando no setor ofensivo. O Brasil um pouco mais confuso, mas que vai criar. Rodrigo Caio no fundo, pintou o terceiro. Peter saiu embaixo para fazer a defesa. Lance já não valia. Impedimento marcado no Malcom. Mas é um Brasil que é muito superior tecnicamente. 11 minutos jogados. Segundo tempo de partida. Você acompanhando um dos últimos testes da seleção olímpica do Brasil antes dos jogos. Uma super cobertura do Sport TV com 16 canais. 16 canais à sua disposição, todos eles em alta definição. Um canal específico, né, para o futebol, para você acompanhar tudo aquilo que vai acontecer no torneio, tanto no masculino quanto no feminino. E no Campeonato Paulista, Joel marca 1 para o Santos, 0 para o São Paulo. Seguidinho a gente mostra aqui na nossa transmissão o gol do Santos, o gol de Joel. São Paulo e Palmeiras num momento terrível. Isso que o São Paulo tem ganho um ou outro joguinho, né? Mas a produção, a apresentação da equipe é que vem deixando o torcedor bastante preocupado. Olha.
Outra vez o capitão, pé esquerdo. Moerani. Dolly. É a referência do time. Nchangasse. Trabalha lá pelo lado direito. Wendel já ficou por dentro ali, fechando o espaço. Conseguiu retomar na boa, né? Do Mekoa. Sai o Brasil com o Felipe Anderson. O Mekoa dá essa amplitude pelo lado direito e o Moerani também muito forte, muito aberto pelo lado esquerdo, né? Uma seleção da África do Sul apostando mais na movimentação do Dolly por dentro e com essa força pelos lados consegue colocar dentro do jogo o Motiba, né? Você citou isso. Tinha participado muito pouco na primeira etapa. Alterações, né, do Owen da Gama, que abrem o jogo, né? Espaçam o jogo, usando bem mais os lados agora nesse segundo tempo. Para a África do Sul também um teste importante. Joga com o país sede dos Jogos Olímpicos. E o Owen da Gama se mostrava muito satisfeito, né, por ter sido convidado. A África do Sul ter sido convidada, né, para enfrentar a seleção brasileira nesse período de preparação. Momento em que o Owen da Gama vai também definindo o seu elenco para a disputa dos jogos. Sport TV, somos todos campeões. Fiat Toro, infinitas possibilidades. Segundo informações do repórter André, né? Vamos só acompanhar essa passagem do Luciano aqui atrás, num lindo lançamento, o goleirão saiu, foi encoberto. No toque do Matheus Salles, o zagueirão salvou. Ainda o Matheus aproveitando a bobeira da defesa pro Luciano, ele bateu colocado, bateu para fora. Diga lá, Hernan. Uma alteração agora na equipe, na seleção brasileira, vai embora o Luciano e entra o Andréas Pereira, jogador do Manchester United, que nasceu na Bélgica, né? Os pais brasileiros, mas nasceu na Bélgica. E o Brasil volta a ficar sem aquela referência, um jogador camisa 9 na área. Dessa vez fica até sem um 9 de movimentação, né? Porque o Andréas Pereira tem outra característica. É outro que tem sofrido com poucas oportunidades no time principal no Manchester United e fica atuando pelo sub-21 da equipe inglesa, né? Pelo menos para continuar em atividade, mas com uma exigência bem mais baixa, com nível competitivo bem abaixo. E que vai ter que brigar por uma das últimas vagas, né? Vaga no setor de meio campo no início, né? Lá na primeira posição de volante, a gente já falou, com o Rodrigo Caio praticamente confirmado. Os zagueiros, o Wallace Doria, Rodrigo Eli. A possibilidade do Dunga levar 2 laterais para cada lado, ou levar apenas 3 laterais, 2 esquerdos e o Fabinho, contando com o Marquinhos, que pode cair por esse lado direito numa eventual necessidade, né? Algumas vagas que vão ficando para serem definidas por último depois dessas 2 partidas. E o Rafinha vai pintar na seleção brasileira, André, né? Exatamente. Aliás, quando ele saiu aqui do aquecimento e veio em direção ao campo aqui, festa aqui do torcedor. Vai embora o Rodrigo Caio e entra o Rafinha Alcântara, muito aplaudido aqui pelo torcedor. É daqueles que atuam no exterior, Rafael Rezende, enquanto a gente revê o gol do Rodrigo Caio, né? O seu primeiro com a equipe olímpica do Brasil, capitão hoje da seleção. O Rafinha é daqueles nomes, desses jogadores, desse grupo que atuam no exterior, talvez o mais conhecido, né? Até por jogar no Barcelona, que é um time da moda, queira ou não. Aí vem o Brasil. Lance do Gabriel Jesus, que desabou ali na frente da área. A vantagem é da África do Sul no lance que foi normal. Passe do Motiba à frente pro Dolly. Tentou tirar Ederson. Cresceu na hora certa o goleiro do Benfica para evitar o primeiro gol sul-africano com o Dolly. No momento de desatenção agora da defesa brasileira. Motiba e Dolly. Quase a África do Sul chegou lá. Depois do chutão, o mano a mano, né? A dupla de zagueiros do Brasil, o mano a mano contra os 2 atacantes da África do Sul. Foi bem o Motiba, né? Esperou a hora certa para dar o passe pro Dolly. Melhor ainda o Ederson, né? Saiu bem demais do gol. Aos 17 minutos. O técnico Rogério Micali, então, encerrando praticamente a sua passagem pelo comando da seleção olímpica. Daqui para frente, ao que tudo indica, o Dunga, né, vai assumir o time especificamente para os Jogos Olímpicos.
E o André Hernan pode até nos ajudar, até porque ele tem acompanhado a seleção nesses últimos dias. Depois dessa bobagem que fez o zagueiro sul-africano, ó. Passe do Andréas Pereira, que lindo lançamento para o Felipe Anderson. Emendou do jeito que a bola veio. Pegou o Peters. Repõe na direção do Modiba. Dolly. Outra vez com o Modiba. Aí se apresenta o capitão já próximo à linha lateral. Tentou levar pelo meio. Antecipa-se o Fabinho. Recebe de volta. Busca a tabelinha com Andréas Pereira. E aí o Ngoniama. Outra vez com o Peters. Hernan, você pode nos ajudar até em função desse seu acompanhamento dos últimos dias da seleção. Próxima data FIFA, se eu não estou enganado, em maio. Mas não há um indicativo, por exemplo, de um próximo amistoso, né, para essa garotada, para esse time olímpico do Brasil. Quando a África do Sul agora aperta, chega de novo. Bola pelo alto, sem nenhum perigo. Hernan. Exatamente. Tem essa data FIFA em maio, mas a seleção olímpica ainda não confirmou nenhum amistoso e fica aquela expectativa. Está totalmente indefinido nesse momento, então não tem adversário. Se confirmar que não teremos esse amistoso, esse jogo durante essa data FIFA, essa seria o último jogo amistoso, última partida antes da convocação final. Para você ver como é importante mais um amistoso, de repente, Rafael Rezende, para aquela última dúvida? Pelo que a gente tem visto nessas duas partidas, quanto mais melhor. Porque vai ficar gente boa de fora. Então, quanto mais possibilidade você tiver para arredondar os critérios e não cometer nenhum, não dá para falar em injustiça, mas cometer algum erro que comprometa a campanha do Brasil dentro dos Jogos Olímpicos, melhor. Então é importante, sim, se tiver a oportunidade de ter mais dois amistosos na data FIFA de maio, que se busque a confirmação. O problema é que os campeonatos aqui no Brasil não param, né? Então é sempre difícil buscar a liberação. Mais do que definição de nomes, a própria preparação, né? Aquilo que o Brasil pretende executar enquanto jogo, né? Quanto mais tempo reunido, melhor para isso, né? Sempre com a ressalva de que o treinador dos Jogos Olímpicos não será o treinador que está hoje no banco de reservas, o Rogério Micali. Chegamos a 20 minutos do segundo tempo de jogo. Seleção já bastante modificada. Aí o Rafinha, belo passe à frente, o Bandeira marcou. Impedimento de Gabriel Jesus, sinalizando aí Gabriel Pastorino. Mostrando que o Gabriel, nessa repetição da imagem, estava realmente à frente da zaga. Impedimento de Gabriel Jesus. E aí vem a África do Sul no corredor. Espaço deixado pelo Wendel. Levantamento feito. Mekoa na inversão. Aperta a seleção sul-africana. A bola vai sobrar com Moerani. Pé direito. E a gente aproveita para mostrar o gol do Santos no clássico contra o São Paulo. Campeonato Paulista. Jogo no segundo tempo. Joel, o camaronês, recebeu, girou bonito e bateu forte. E olha o Paulinho, ó, quase marcou esse belo gol. Santos vence o São Paulo por 1-0 na Vila Belmiro. Toque de cabeça para trás. Malcom. Ninguém se aproxima, ele leva. Ajeita, Rafinha. Wendel dispara. Andréas Pereira no corredor para o Wendel, dominou, levantou a cabeça, no que rolou atrás, o zagueirão tirou. E se não fosse o corte, o Malcom ficaria de frente, né, para o goleiro Peters. Seria a chance do Brasil marcar um gol com bola rolando. O Wendel, ele atropela o Mekoa na fase ofensiva e sofre na parte defensiva do jogo. E a partida fica franca, os espaços aparecem, bola levantada para o meio! Gol! Motiba! Descontando para a África do Sul. Com o torcedor sul-africano, aliás, o torcedor brasileiro dando uma de torcedor sul-africano, aplaudiu o gol de Motiba. O Brasil foi à frente, deu espaço para o contra-ataque. Bela bola lançada para o Motiba, que apareceu no meio dos zagueiros. Posição legal. Motiba na dele, como camisa 9, definindo. 2-1 para a seleção brasileira. Muito boa alteração, ou as alterações do Owen da Gama no intervalo.
aumentaram muito o campo de jogo, né, para a seleção da África do Sul. Trazem dificuldades para os laterais brasileiros, principalmente para o Wendel lá do outro lado, mas foi por aqui, onde o Malcolm até auxilia muito mais o Fabinho do que o Gabriel Jesus do outro lado auxilia o Wendel, a jogada do gol da África do Sul. Já era um jogo diferente, sim, com a seleção africana bem mais presente no campo de ataque. Motiba fez o gol e o Brasil agora ligou o sinal de alerta, né? Sabe que não pode facilitar. Malcolm vai conduzindo. Rafinha busca aqui na ponta o Fabinho. Outra vez o Rafinha. Fabinho consegue se livrar de dois, vai avançando para dentro da área, passa da bola o Malcolm. Com toda essa experiência internacional, o Motiba ajudando a seleção sul-africana. Vem bem aqui Andréas Pereira para o cruzamento. Cruzamento que foi abafado pelo Ngoniama. Vamos já para 24 minutos. Orientações ali pro Fabinho. Toque do Rafinha. O Brasil decidiu apertar, né? Avançou ali com o Matheus Salles. Choque forte, agora o Matheus ficou no chão. Andréas Pereira. Anderson. Rafinha. Aí com Andréas Pereira. Deu um tapinha na frente, o passe saiu curto. Recuo de bola até Dória. E o passe na direção do Gabriel Jesus. Aí faltou um pouquinho mais de capricho, né? Nessa jogada que ele buscava com o Felipe Anderson. Agora o que pode ser também um bom teste para esses meninos, na sequência do jogo, Rafael Rezende, você tomar um gol, né, diante de uma torcida que é exigente, como é a brasileira. O resultado que não aconteceu diante da Nigéria, liga o sinal de alerta e prepara essa garotada mentalmente também, né? O Brasil respondeu em termos de produção ofensiva contra a Nigéria muito bem ao gol sofrido no início. A expectativa é que isso não altere muito a produção. O que o Brasil faz de bom e de ruim ainda não é tão afetado por esse lado, né, o emocional do jogo. 25 minutos, vem de novo a África do Sul com o Moerane, conseguiu o cruzamento, Dória foi agarrado, ele reclamou. E mesmo agarrado, foi o jogador que tocou de cabeça para tirar o perigo que rondava já a área do Ederson. Agora, sobre esse lado emocional, não dá pra gente afastar completamente a possibilidade de uma seleção um pouco mais desencontrada. Quanto mais perto dos Jogos Olímpicos, atuar em casa, a pressão pelo ouro inédito, tudo isso pode pesar, sim, sem dúvida alguma. Mais uma alteração na seleção, Hernan. Vai embora o Felipe Anderson com a 10 e vem aí o Thiago Maia, jogador do Santos, está fazendo sua segunda partida com a camisa da seleção. Em termos de avaliação, vira muito mais uma avaliação individual, né? Porque o Brasil muda bastante a função dos jogadores dentro do jogo. O Matheus Salles anda para trás a partir da saída do Rodrigo Caio, o Thiago Maia vira agora o volante de saída, o Rafinha assume a do Felipe Anderson. Você tem modificações constantes, jogadores versáteis que fazem mais de uma função sem grande dificuldade. Esse é um aspecto a ser valorizado nessa seleção, que dificulta em termos de análise coletiva dentro de um jogo, mas que trazem um ganho grande pensando nas Olimpíadas e no desenvolvimento das ideias de jogo da seleção ali. E como a gente tem falado, né, muito provavelmente esse seja o último teste da seleção antes dos Jogos Olímpicos. Alguns garotos vão confirmar a vaga, alguns deles estarão no elenco dos 18 que vai ajudar o Brasil a disputar os Jogos, outros não, né? Então, para todo mundo, aquele chamado último teste. Para falar em insegurança, que o erro é muito pequeno no que é a avaliação e na sequência de trabalho, o Ederson vai, claro, salvo lesão ou algo do tipo. O Ederson vai para a Olimpíada, o Fabinho vai, o Wendel e o Douglas Santos também. Miranda e Marquinhos, o Miranda se for liberado, Marquinhos no PSG, Rodrigo Caio vai, Rafinha Alcântara inteiro estará lá, Felipe Anderson também, Gabigol estará, o Neymar liberado, esses nomes sim, o Luan do Grêmio. Ainda assim faltam algumas lacunas, né? O preenchimento final é arredondar a lista dos 18.
15 até 23 anos e os 3 permitidos acima dessa idade de 23 anos. Essa é a composição, então, dos 18 nomes que o Dunga vai ter para os Jogos Olímpicos, a partir do dia 4 de agosto. Falta para a seleção brasileira. Aí toda a movimentação na área, o Brasil que marcou seus 2 gols em bola parada no primeiro tempo. O Felipe Anderson levantou, ela vai passando por todo mundo. Não chegou a sair. Peters correu atrás da bola. Estava fechando por lá o Rodrigo Eli. É o lançamento do goleiro. Bom toque de cabeça do Thiago Maia. Aí o Matheus Salles. Wendel. Toque no Matheus. Passe do Wendel foi qualquer coisa também. Bola forte, o Brasil se complicou. Vem o passe nas costas do Fabinho, que conseguiu evitar que ela passasse até o Modiba. E o Fabinho pagou geral agora. Chegou até a apontar para o Wendel, né? Não foi muito feliz o ex-lateral do Grêmio hoje no Bayer Leverkusen, aqui em primeiro plano. Camisa 16. E o erro do Wendel gera a chance da África do Sul no escanteio. Dolly bateu alto, fechadinho na pequena área, subiu o Ederson. Vamos para 29 minutos. Aí a seleção brasileira, querendo mais do que nunca se tranquilizar. Rafinha. Matheus Salles. Passe encontra Malcolm. Outra vez o Matheus. Fecha-se a África do Sul. Thiago Maia. Girou e ficou sem muitas opções lá na frente. Se apresentou o Andréas Pereira. Aí com o Malcolm. Centralizando. Devolução na frente, que linda. A bola do Rafinha para o Andréas para fazer. Gol! Andréas Pereira para o Brasil! E pode botar na conta do Rafinha esse terceiro gol, hein? Que passe do Rafinha Alcântara para a entrada do Andréas Pereira, como a gente vai rever. Estava de costas, o Andréas disparou, o Rafinha deu um toque na bola. E esse toque deixou o Andréas na cara do goleiro Peters. Bateu com categoria na saída do goleiro. Andréas Pereira, 3-1 para o Brasil. E uma jogada muito bem construída, né? Isso no Brasil extremamente modificado. Que vê a bola rodando, circulando, passa no pé do Thiago Maia, vai no Dória. Aí o Andréas Pereira vem, se apresenta, próxima linha de meio campo, recebe essa bola e inicia a jogada. Com o Gabriel Jesus agora por dentro, dando profundidade, empurrando a zaga da África do Sul para trás e trazendo espaço na intermediária para esse trabalho do Malcolm, que vem do lado para dentro, participa da construção do jogo, chega no Rafinha e encontrou o Andréas Pereira, que começou a jogada lá atrás. Essa movimentação constante, a troca de posições, a inversão de posicionamento dos jogadores da seleção brasileira no campo de ataque é bastante interessante. E a gente está falando de um trabalho que começou naquela derrota para a França, né? A primeira convocação já nesses moldes é aquela ali, no meio do ano passado, não tem um ano, então é possível fazer. Sport TV, somos todos campeões. Connect Car, abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Oi, Hernan. O Andréas Pereira havia marcado no Mundial Sub-20, mas com a seleção olímpica, nesse ciclo olímpico, na preparação para os Jogos, primeiro gol dele com a camisa da seleção. Todos os detalhes, as informações com o André Hernan acompanhando a seleção desde o jogo lá contra a Nigéria em Cariacica, a derrota do Brasil para uma das seleções que vai estar, né, na Olimpíada. E por que não? Pode cruzar com o caminho da seleção brasileira. Cruzamento por baixo. A defesa corta. Rebote do Brasil com o Thiago Maia. Outra vez a bola explodiu no zagueiro. Ali no Ngoniama. Hora da seleção se reposicionar. Domina Dolly. Toque rápido atrás do Changassi. Moerani. 32 minutos. 3-1 para o Brasil. Modiba.
Velocidade do Dolly. Ele contra Rodrigo Eli. Olha o tamanho do zagueiro brasileiro perto do Dolly, né? Espichou a perna, cedeu o lateral. Dolly tentando escapar da marcação dupla. Chutou nas pernas do Fabinho. Arremesso ali para os sul-africanos. Cobrança para Moerani. Não vê ninguém desmarcar. Se aproximou Modiba. Toque curto, Malcom. Vai correr o Gabriel Jesus. Malcom de 3 dedos. Bela bola para o Gabriel. Apertou a marcação. O Ngoniama chegou atropelando. Tanto é que o Esteban Vega, o árbitro uruguaio, vai colocar a mão no bolso. Os sul-africanos argumentam. Ngoniama está sendo chamado de lado. Mas não há discurso que convença o Esteban Vega. Temos aí o primeiro amarelo, né, desse amistoso. Esta falta, ó, do Ngoniama. Um trem descarrilhado, né, para cima do Gabriel Jesus. Eu não citei o nome do Gabriel Jesus entre os definitivos, né? Por mais que ele seja muito badalado, né? Tem um lobby muito grande. A gente está falando de jogador 97, né? Tem só 18 anos. Vai fazer 19 esse ano. É muito bom jogador, mas a gente está falando inclusive de uma posição onde você tem o Neymar para ser convocado, né? Tanto para jogar pelo lado esquerdo, que é do Gabriel Jesus hoje, como para buscar o centro, né, como um 9 de movimentação, como o Neymar faz na principal. E será a referência dessa seleção, né, Rafa? Sem dúvida. Então, essas posições, principalmente dos extremos, ela é um pouco mais concorrida, né? Olha o Rafinha, de boa participação desde que entrou. Mais uma assistência. Ngoniama, passe para trás, tinha lá um companheiro para lhe salvar. Nchangassi. Corta Wendel. No que ele levou, protegeu, chamou a falta. Mais uma oportunidade para o Brasil. Você está vendo ali o Wendel apontando, né? Ele gesticulou. Estava partindo em direção à área. E é uma das virtudes do Wendel, né? Hoje um lateral mais completo a partir da chegada no Bayer Leverkusen, mas o apoio sempre foi impressionante, né? A facilidade que tem, tanto para buscar fundo como tentar jogada em diagonal. Carrega a bola com uma velocidade considerável. Lá atrás, hoje, por exemplo, sofreu, né? A partir do momento que a África do Sul expandiu o campo. Do Londrina para o Grêmio, do Grêmio para o Bayer Leverkusen. E as sucessivas convocações para a seleção brasileira de base. Especialmente esta olímpica aí vivendo os últimos meses antes dos Jogos do Rio. Cobrança de falta para a seleção brasileira. Defesa segura ali do Peters. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Quase 36 minutos. Olha onde é que saiu o Ederson agora, né? Para rebater lá de perna esquerda. Um lançamento que até estava comprometendo, né, a defesa brasileira. Já que estava adiantada. Campeonato Paulista, gol de empate do São Paulo no clássico contra o Santos lá na Vila Belmiro. Allan Kardec. Um para o Santos, um para o São Paulo. Todos os detalhes do clássico Sansão daqui a pouco no Toca de Passes aqui no Sport TV. Mahele. Bola para Nchangassi. Tenta o passe mais à frente. Motiba. Aí o domínio do Motupi. Este é Dolly. Outra vez com o Motupi. Nchangassi. Sem marcação, Moerani. Passe para o Dolly e o Dolly estava impedido. Repetindo então que o Brasil vai conhecer os seus adversários no torneio de futebol masculino. Um sorteio que vai ser realizado no próximo dia 14 de abril no Maracanã. Maracanã, palco da decisão da medalha de ouro
próximo dia 14 de abril, sendo o palco do sorteio dos grupos do torneio de futebol masculino das Olimpíadas, quando o Brasil vai para a última alteração. André Hernan. Está em campo o Alisson, atacante do Cruzeiro, foi embora o Malcom. Malcom saiu bastante aplaudido aqui pelo torcedor em Maceió. Alisson titular contra a Nigéria. E sempre lembrado nas listas do Micali desde a chegada, né, a essa seleção olímpica. Mais um, né? É um extremo que briga por vaga nos Jogos Olímpicos, por mais que seja menos badalado do que o próprio Gabriel Jesus. Tem um período muito bom de regularidade no Cruzeiro, um histórico de lesões em 2015 que acabou atrapalhando um pouco, mas também é muito bom jogador. Vai completar 23 anos em junho, né? No dia 25 o Alisson, ou seja, no período olímpico, se for para a lista definitiva, já terá os 23 anos. São jogadores até 23 anos, né? 15 nomes, outros 3 acima dessa idade. Outra boa saída do Ederson, mostrando a sua evolução enquanto goleiro, disputando com o Benfica, sendo titular. A seleção que desce forte lá pelo lado esquerdo, bola rolada do Rafinha para o Alisson na tabela, ganchinho nela para o toque de cabeça, Peter! Funcionou bem de novo o lado esquerdo brasileiro. Primeira do Alisson e ele já estava dentro da área para deixar sua marca. O toque de cabeça saiu fraco, né? Facilitou a vida do Peters. Mas são jogadores, né, Rafael Rezende? São nomes que vão aparecendo nessa reta final de jogo, especialmente aqueles que têm vindo do banco e que vão dando essa consistência ofensiva para o time brasileiro, quando agora o Wendel entra duro no seu adversário, faz a falta, e não sei se não vai tomar um cartão não, hein? Sofreu com Ecoa nesse segundo tempo, né, o Wendel. É uma seleção onde muito do dedo do treinador vai justificar certas escolhas para os Jogos Olímpicos. Se o Rafinha é a opção ao Felipe Anderson jogando por dentro, ou se há expectativa do Rafinha como segundo jogador de meio campo, para que o Andrés Pereira tenha espaço também na convocação. Felipe Anderson também sendo considerado como jogador de lado. Tira a vaga de um Alisson, de um Gabriel Jesus, por exemplo. Deixa mais difícil a vida do Malcom, por exemplo, que chegou por último nessas convocações, né? Tudo isso pesa, né? E aí depende muito do que cada um pensa futebol. É melhor ter mais opções ofensivas ou se resguardar defensivamente, né? Até para a escolha dos jogadores acima de 23 anos. Cobrança de falta, jogada ensaiada. Sport TV, somos todos campeões. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Dando uma olhada nessa lista dos 20 nomes que o Micali tinha à disposição para esse jogo de hoje contra a África do Sul, o Rafinha é o mais velho, né? Ele já completou 23 anos no último dia 12 de fevereiro. Está na idade limite. Tem gente que se confunde, né? A ideia é a seguinte: jogador nascido de 93 em diante pode jogar as Olimpíadas. Não é que tenha que ter 23 anos durante os Jogos Olímpicos, né? O Alisson a partir de 1º de janeiro de 93. Perfeito. O Alisson, por exemplo, do Internacional goleiro, perde as Olimpíadas como jogador abaixo de 23 por um ano, né, em termos de nascimento. É nascido em 92. Há uma preocupação agora dos jogadores sul-africanos. O Rodrigo Eli também demonstrando um pouco de preocupação, né? Olha, sinaliza lá também o Ederson. Tem fratura aí, hein? Jader. Oi, Hernan. Na hora do lance, todos os jogadores, a arbitragem pediram para parar o jogo. Inclusive, o médico da seleção brasileira está nesse momento ajudando no atendimento ao jogador da África do Sul. A preocupação é grande. Você vê que o Ederson foi ali e disse calma, né? É no tornozelo esquerdo. O pé estava virado completamente, Rafael Rezende. Nossa. Sim, posição antinatural ali, né? O Dória vai ali para consolar o jogador sul-africano. Vamos dar uma olhada na repetição. Ele vem para o carrinho e ele acaba fraturando o pé porque ele vira depois do carrinho que ele dá. Meu pai do céu. Olha a maneira como fica o pé do jogador.
Rafael, ele virou por completo. Sim, e acho até que reagiu pouco, né? Tem um choque, né, de adrenalina no momento, mas uma contusão que parece gravíssima, porque do jeito que girou, dificilmente os ligamentos estão preservados, né? E é uma relha, A né? ambulância vai entrar em campo agora. A ambulância vai entrar em campo agora, a ambulância do Corpo de Bombeiros, para retirar o jogador. O jogador vai ser levado imediatamente ao hospital mais próximo aqui em Maceió, mas já temos aí a imagem da ambulância entrando em campo. E não há outra alternativa senão essa, de levar o jogador, sem dúvida nenhuma, para imobilização, para os exames, evidentemente, que são necessários para se fazer num momento como esse, mas a imagem é muito forte. Ao carrinho do jogador sul-africano para tentar deter ali o Andréas Pereira, né? Num choque que seria normal até entre os jogadores, mas o próprio sul-africano vira o pé e vira de uma maneira terrível, a ponto de a gente imaginar a pior situação possível. E é o Marrele, se eu não estou enganado, camisa 2, que deu esse carrinho, que agora vai ser colocado na maca, então, e mais do que isso, na ambulância do Corpo de Bombeiros. O torcedor aplaude, tenta passar aquela energia positiva, mas... Meu Deus do céu, que imagem forte, hein? A gente repara já ele sendo colocado na maca com o pé direito servindo como apoio para o esquerdo, né, para que ele acabe encostando menos, né, tenha menos ação, né, tanto da maca como das pessoas nesse pé, mas prende no gramado, né, no momento do carrinho, fica muito nítido. Né? Marrele. Jader. Jesus. Diga, André. O Marrele, lateral direito, só para a gente informar, né? Ele vai ser retirado, a ambulância vai levar ele, mas tem uma outra ambulância que fica aqui no estádio para que o jogo prossiga. É uma precaução que sempre tem nos jogos, 2 ambulâncias para a continuidade da partida. E a bala, né? Não há como não ser diferente ou você ficar indiferente a uma situação como essa. Não só os meninos, companheiros do Marrele, mas os jogadores brasileiros. Médicos que estão ali também, nesse instante, se somam a outros profissionais que estão envolvidos aí nessa operação para tirar o jogador o mais rápido possível, para levá-lo até um hospital, para encaminhá-lo até o hospital mais próximo, para que ele possa realizar os exames necessários e, é claro, já iniciar o tratamento contra essa lesão que, ao que tudo indica, foi gravíssima. A bala até a gente, né? Porque a imagem é muito forte. O pé esquerdo virou por completo no instante em que o Marrele deu o carrinho no lance ali com o Andréas Pereira. E fica sempre a nossa torcida aqui, já de imediato, para que o jogador inicie esse tratamento e que tenha plena recuperação. Estamos falando de um jovem aí, né? Na casa de 18, 20 anos. Com toda uma carreira pela frente, buscando o seu espaço também no cenário do futebol, numa exposição que é inevitável quando você enfrenta uma seleção brasileira, não é, Rafael Rezende? Mas que infelizmente tem essa carreira abreviada, pelo menos nesse instante, por uma lesão que tem tudo para ser muito grave, sem dúvida nenhuma. André Hernan. A torcida brasileira aplaudindo aqui a saída do jogador na ambulância. E só para informar, por sorte a gente tem um hospital público aqui, HGE, que fica muito próximo ao estádio, menos de 2 quarteirões, então imediatamente ele já vai ser atendido nesse hospital que fica muito próximo, é colado ao estádio. E no lugar dele agora já temos em campo o Matic, camisa número 4. Outra vez a imagem. E o pé completamente virado do Marrele. Que infelicidade para esse menino. Thabo Marrele, jogador do Witbank Spurs, da própria África do Sul. Já estamos além dos 46 minutos. Tira um pouquinho da graça, né, do brilho também do encontro, do jogo. Dessa ideia de preparação. Dá aquela murchada, né? Aí vem a seleção brasileira. Passe para o Rafinha. Chega por baixo agora Ngoniama.
No Campeonato Paulista, jogo encerrado. Clássico lá na Vila Belmiro, 1 para o São Paulo, 1 para o Santos. E no Campeonato Carioca, o Fluminense marcou o terceiro, né, contra o Boa Vista. 3 para o Fluminense, 0 para o Boa Vista. Mais um jogo a ser detalhado daqui a pouquinho no Troca de Passes aqui no Sport TV. Thiago Maia. Para a velocidade do Gabriel Jesus. Protegeu. E perdeu muito mais na força física. O Ngoniama usa essa força física, até por vezes de forma atabalhoada, né, como aconteceu há pouco, mas tenta tirar vantagem. Compensa a falta por vezes de técnica com essa força física. Você vê que ele chega ali com o pé dividindo, por cima até da bola. E aí o técnico Rogério Micali. Fabinho. Linha de fundo para o Alisson. E o tiro de meta que foi apontado. Corre atrás o Andréas Pereira. Ele faz a falta. Falta lá no Machek. E aí a ambulância, né, aquela referida pelo André Hernan, a do Corpo de Bombeiros, tratou rapidamente de levar o Marrelli, jogador sul-africano, para o hospital. E há esta segunda ambulância, então, no local. Ambulância que permite que o jogo, então, pudesse ter a sua continuidade. Infelizmente aconteceu essa lesão grave com o jogador sul-africano. África que vai buscando o seu segundo gol. Bola trabalhada na entrada da área. Dolly arriscou. O chute saiu à esquerda do Ederson. Fim de jogo no Campeonato Carioca. 3 para o Fluminense, 0 para o Boa Vista. No momento em que pediu a bola, Esteban Veiga, o árbitro uruguaio. E com isso, o Brasil